duas partes uma vez e um pouquinho light para fazer em duas vezes. Então, eu acho que eu vou fazer só a metade hoje para vocês ingerirem e a outra metade, que é a continuação, são duas aulas sobre a Differential Kinematics, tá? Os robôs com rodas. Então, eu vou bem devagar hoje para estender um pouquinho a coisa e bem devagar a próxima vez, em vez de ir tudo de uma vez e jogar isso na cara de vocês. Assim, essa semana vai ser a parte teórica e a semana próxima nós vamos ter mais uma aula, acredito que não vai ser duas, mais uma aula sobre exercício e prática para entender bem. Aí nós vamos acabar com o capítulo 2 já. Então, eu estou falando isso para saber se vocês já deram uma olhada na parte, na atividade 1, porque já eu vou postar a atividade 2, a atividade 2, teoricamente, semana próxima. Porém, eu acho que o dia 19 não vai ter aula, mas se não é o caso, vai ser a semana depois. Mas esse eu vou falar com vocês. Que somos, deixa eu ver, estamos lá. Hoje é a Differential Locomotion. Quinta, fechamos a coisa. Terça vai ser dia 10, nós vamos acabar com o capítulo. Acho que está para acabar com o capítulo. Dia 12, não, só foi uma semana depois. Dia 12 eu vou já dar a atividade 2 e começar o próximo capítulo. É isso, tá? Até temos tempo, tá bom. Novembro, dezembro, acho que vai dar para fazer tudo certinho. Tá, beleza. Como que estamos então com a atividade 1? Alguém já acabou? Alguém já começou? Não é tão complicado assim. Gente, só um minuto, já volto.
Desculpa, gente. Problema com as aulas do meu filho. Eu tinha que resolver. Agora vai ser. Agora. Só mais um segundinho. O que não dá por ver? Aqui. Ok. Bom, olha. Deixa eu ver as respostas de vocês, então. Comecei, travei na 2, César. Ah, é? Já? Comecei, ainda não comecei. Então, seria bom de dar uma, né, forçar um pouquinho, porque aí vocês vão, as ferramentas que vocês estão vendo, matemática no primeiro, tem que ser engolidas especialmente para entender bem o que nós vamos fazer hoje. Vai ajudar, mas vai ser eu estou contando com você para fazer isso. Então, minha sugestão é o seguinte: hoje nós vamos fazer a aula. Fazem essa atividade que já o deadline está chegando, tá se aproximando, e vocês vão entender melhor as coisas, algumas coisas que vão perder hoje, talvez, se não está muito claro na cabeça de vocês. E para a aula de quinta, nós vamos reutilizar tudo, colocar junto. Hoje nós vamos modelar uma roda, depois, quinta, nós vamos modelar o conjunto de roda junto para definir um robô e a cinemática direita e inversa para um robô. Então, vamos lá, sem perder mais tempo. Locomoção por rodas, então nós vamos ver a cinemática diferencial. Esse material é baseado sobre o livro do Paul Sibois que eu passei para vocês. Cadê minha mouse? Aqui. Aí. Bem. O objetivo, então, vai ser de entender a matemática que está ligada às plataformas como rodas, ainda bem, porque são essas que nós vamos usar, e de entender a relação entre a velocidade do robô, da plataforma do robô, e as restrições que são impostas pelo ambiente em cima de, por enquanto, só uma roda. Ou seja, que o robô de hoje vai ter só uma roda, para ver como que nós podemos calcular a cinemática direta e inversa. Depois de definir o problema, nós vamos até acho que nós vamos tentar fazer junto, derivar a equação geral da roda. Nós vamos depois aplicar desenvolver, né, nesse caso geral, aplicar ele no caso da roda em detalhe, no caso da roda standard, e rapidamente, com as condições, porque os cálculos são mais complexos, eu vou deixar de dever de casa para vocês. Mas nós vamos chegar ao resultado. O objetivo é de ter a ferramenta modelização já pronta para exprimir como modelar uma roda standard e uma roda sueca, ou bidirecional. Você se lembra da roda sueca e aquela coisa? Aquela coisa. Só que nós vamos fazer a roda 90 graus, não, nós vamos fazer a roda 45 graus. Aí, a gente viu que com as restrições, dependendo das restrições, dependendo do arranjo das rodas, dependendo do tipo de rodas, a gente viu outra vez, e do arranjo das rodas, aí nós vamos ter uma possibilidade de modelar a cinemática direta e inversa do robô, e dependendo como que vai ser organizada as rodas, a quantidade de rodas e o tipo de rodas, vai ter um certo tipo de locomoção, seja holonômico, não holonômico, unidirecional ou não unidirecional. Então, você se lembra disso, era da aula passada. Hoje nós vamos focar sobre só uma roda e ver como modelar matematicamente isso, usando uma certa
modelagem, nós vamos arranjar os elementos do CFG para poder definir algumas matrizes que nós vamos poder reusar para facilitar a vida de quando nós vamos começar a colocar várias rodas juntas e aí ver como que podemos, de um jeito fácil. Então, essa é a teoria da teoria, né? Ou seja, como chegar nessas matrizes. Uma vez que temos essas matrizes, basta só colocar um jeito mais geral para tal roda ou tal roda. A gente vai poder colocar os parâmetros que definem como que o robô está organizado e nós vamos conseguir modelar a cinemática para chegar nas equações que eu mostrei da outra vez e a cinemática do robô diferencial ou a cinemática desse robô até eu mostrei, né? Cinemática para esse robô. Não, desculpa, era o robô com rodas suecas 45 graus, que tinha as quatro coisas, né? Aqui, ou a cinemática para o robô skid steering, etc, etc. Então, beleza? Com esse, então, o objetivo é de fornecer a base da base para poder definir essas equações. Esse modelo. Então, o problema da roda cinemática que nós vamos se confrontar é para um robô que usa várias rodas, o objetivo vai ser de achar a relação entre a velocidade angular, a velocidade das rodas, phi dot I, ou seja, a velocidade que o motor está aplicando no eixo da roda, e a plataforma do robô geral, do corpo do robô. Ok? Então, a velocidade rotacional da roda vai ser phi dot I, né? Phi dot, velocidade angular, que é a velocidade, repito, do motor, e a velocidade da plataforma vai ser o famoso estado que temos, psi dot I. Psi dot, que vai ser esse vetor é uma vetorlinha, que vai ser a velocidade na direção de x, a velocidade na direção de y, e a velocidade do grau θ, porque estamos trabalhando no plano e tudo isso em relação do vetor inercial. Tá? Ou seja, nós vamos ter algumas assumpções que vão ajudar a simplificar grandemente a modelagem. Né? A primeira assunção vai ser que o robô está andando em cima do ambiente plano, né? Completamente horizontal e plano. Se a gente quer colocar depois algumas diferenciação, desnivelamento, né? Uma rampa ou um ambiente desestruturado, aí vai ter que adicionar embaixo desse modelo algumas coisas assim, seja que para fazer simples, os modelos que estamos fazendo no plano, a partir do momento onde que você tem uma angulação, tipo uma rampa, então vai ser só de multiplicar por um cosinus θ, um cosinus ou sinus do θ, se θ é o ângulo dessa rampa, por exemplo. No caso do ambiente mais randômico, mais destruído, vai ser o cosinus do ângulo da surface de contato em cada roda, vai ter que fazer um ajuste um pouquinho maior, e isso fica um pouquinho mais complicado, mas a base é isso, e para esse curso nós vamos focar sobre movimento completamente horizontal, plano, seja robô de manufatura, de usina, por exemplo. Nós vamos assumir também que o ponto de contato da roda é pontual, né? Seja que temos a roda, ela não tem uma surface em contato, ela tem um ponto. E que a roda não é deformável, seja que ela fica sempre bem cheia, né? Os modelos, se você começa a ter roda deformável, seja como a surface que está em contato, os modelos vão se adicionar em cima dos modelos que nós vamos ter. Por exemplo, eu vou falar uma piadinha científica para você, para entender um pouquinho. Então, são 3 científicos que estão indo caçando com arco e flecha dentro da floresta. E lá, no rio, perto do lago, tem
um viado que está tomando água. O físico, ele pega o ar com a flecha, ele começa a calcular a hiperbola, vendo a distância, começa a fazer um modelo físico para poder acertar o bicho. Ele calcula o ângulo, a tensão na corda, e ele consegue até uma coisa. Ele larga a flecha chega 2 metros atrás, depois do bicho que está bebendo. O engenheiro vem aqui e ele fala, oi, vamos colocar, por isso que eu estou falando, fazer alguns ajustes nos modelos para poder funcionar, colocar um coeficiente de fricção, de penetração do ar, uma perto, um estabelecimento de uma perto de velocidade devido ao modelo de penetração do ar. Ele começa, faz a coisa, ele seleciona o outro ângulo, outra força, atira, e a flecha cai 2 metros antes do bicho. E o estatístico, que é o terceiro científico que está aqui, fala, acertamos. Tá bom? Podem rir. Ninguém está rindo. O Ivan passou, o Fernando também. Quem mais vai passar? O André também. O Kleber também, o Fabrício também. Tarde demais para os outros rir, agora os outros passaram, falharam na disciplina. Conceito A, até agora é conceito A. Quem vai ter conceito B a partir de agora? Conceito B vai ser o Felipe. Felipe, conceito B. O resto, conceito C. Vamos lá. Enfim, tudo isso para falar que nós vamos ver o caso mais simples, com as condições ideais, para simplificar a modelagem, mas a partir do momento onde que você complexifica, tipo, nós vamos ver que a estrutura também, nós vamos assumir que temos, além de ter essa roda dura, o contato pontual do movimento plano, nós vamos ter o rolamento puro, não vamos ter slipping, não vamos ter sliding, o slipping é na direção da roda, não vamos fazer. No skidding, seja que não vai ter escorregamento, o sliding seja fazer um drift, assim, né? Não vai ter esse tipo de coisa, seja que estamos realmente na coisa perfeita. Também, uma coisa importante que eu falei a piada mais ou menos por isso, no ponto de contato do chão, não tem rotação no momento em torno do ponto de rotação. Não tem fricção, quer dizer, em torno do ponto de rotação da roda em contato com o chão. E também uma coisa que deveria existir, se existe, porque o contato é exatamente pontual. Aí vocês sabem quando vocês estão o seu carro parado e vocês estão girando a roda, vocês tem uma fricção, obviamente, porque o movimento não é pontual, a roda é deformável e tem uma resistência, né, do chão na rotação. Isso não é uma coisa que nós vamos colocar, mas a coisa que o engenheiro fez, a piada, era de colocar alguns ajustes no modelo matemático ou ajustes para poder fazer melhorar o modelo matemático para corresponder mais à realidade, porque o modelo simulado fica mais realístico. Tá? E finalmente, uma coisa também super importante, nós vamos considerar que as rodas estão conectadas ao chassi do robô, e o caso de muitos robôs, de um jeito fixo, né? Veja que não tem suspensão, não tem esse tipo de coisa, que modificaria também a cinemática do robô, a inercia e tudo isso, né? Então, aí, o caso desse robô está rígido, a roda está montada diretamente a isso, não tem suspensão, não tem nada. Tá? São muitas assunções, mas vão simplificar muito o problema. Para entender, no início já vai ser grandamente suficiente. E vai ser o caso, mais ou menos, para o modelo que a gente quer ter. O modelo que a gente quer ter. E nós vamos perceber que esse modelo que nós vamos, essas assunções que nós vamos ter, nós vamos chegar a um modelo cinemática direta inversa que está usado para fazer o controle do robô e para fazer
seguir uma trajetória ou estabelecer de onde que o robô está, via odometria, né? E nós vamos ver que esses modelos de odometria não estão, nunca vão ser suficientes para estabelecer com precisão onde que o robô está. Mas dá um bom estimativo para os modelos mais para frente que nós vamos usar para a localização do robô, que estão usando, para quem já fez a aula do LRI, que são modelos que vão usar a probabilidade, esse modelo estocástico. Mas precisamos de uma base, eles vão oferecer uma boa base para poder aplicar nos filtros, tipo filtro de calma, esse tipo de coisa, para poder melhorar e dar um estimativo melhor sobre onde o robô é. Tá? Vamos fazer fusão de sensor. Mas esse é uma outra história. Tá bom? Então, movimento sobre um plano horizontal, ponto de contato que realmente é pontual da roda com o chão. As rodas são rígidas e não deformáveis. Nós vamos ter só rolamentos em torno da roda, da direção de onde que pode, né? Em torno do ponto de contato, como a gente viu na aula passada. Não vai ter side-slipping, né? Direção do falar, skidding ou sliding. Não vai ter nem fricção também no ponto de rotação em torno daquele incontrolável, que é o ponto em torno da roda e do ponto de contato. E tudo é montado de um jeito bem rígido, ou seja, que é bem fixo. Não tem deformação, o chassi não vai se deformar, não vai ter esse tipo de coisa. Tá? Nós vamos considerar que o robô é bem robusto. E aí vem o modelo geral que nós vamos considerar para definir a posição da roda no espaço, né? A posição que nós vamos derivar em velocidade, na roda no espaço definido em relação ao frame inercial. Então, aí temos o frame inercial, que é fixo, né? Você lembra? É meu contínuo lá, aqui, o contínuo internacional desse ano é o contínuo da minha sala, que vocês não estão vendo, mas ele está aqui, né? Nós vamos ter um robô, né, que vai ter um frame ligado ao robô, seja um ponto fixo, que vai ser o 00 do robô, a coisa que nós vamos considerar para definir o robô em relação ao frame inercial. Daí nós vamos ligar um frame exatamente em torno do ponto de rotação de steering, seja se as rodas estão girando aqui, nós vamos colocar no lugar do onde elas estão girando, pode ser assim, né? Na verdade, se na minha mão é a roda, né? Nós vamos colocar um ponto, um frame de referência que se chama S, que é o steering frame, que vai girar em torno do eixo Z. E já que estamos no plano, simplifica já bastante, porque vocês estão vendo que tanto o Z daqui, que aqui, e vocês estão vendo também aqui, estão... alô? Estava cortando a conexão. Estão todos compartilhando o mesmo Z, a mesma direção, ou seja, saindo dessa figura, né? Todos os eixos são paralelos, todos os eixos Z são paralelos. Esse está simplificando bastante. Vocês estão me ouvindo? Eu recebi uma mensagem que estava cortando a conexão. Sim, né? Tá, beleza. Tá. E finalmente nós vamos colocar um frame W. Esse frame W vai ser ligado ao centro da roda, diretamente assim, nessa direção. Né? Então, com esses frames colocados, temos já o jeito mais global de definir o movimento de uma roda em relação a um robô e que em relação a um frame inicial. Seja que nós vamos poder calcular a velocidade, a posição, quer dizer, a posição e a orientação desse vetor IW em relação a I. Ok? Beleza? Por isso, nós vamos ter que colocar os vetores. Então, nós vamos ter o vetor R e R em relação ao frame inercial, né? Seja ao frame fixo inercial, seja a posição desse frame aqui, né? Do frame do robô. Nós vamos ter também o vetor RS em relação a I.
o vetor SW em relação a I. Isso, assim, estamos capazes de definir, né? Eles estão todos escrevendo no mesmo frame. Você lembra da aula do capítulo do capítulo anterior sobre os vetores? Nós estamos capazes de definir o vetor IW em relação o vetor RW em relação a I. Tá? E esse vetor é simplesmente a soma, né? A gente fez isso, né? A soma RIW em relação a I, RIR em relação a I, mais RS em relação a I, mais RSW em relação a I. Tudo bem? E sim, lembrando para você essas duas coisas, eu vou fazer vocês trabalharem um pouquinho. Eu peguei um papel, uma caneta. Que vai ser a velocidade VIW de I? Lembrando para você que nós vamos ter um moving frame, que quando é um moving frame é derivado do vetor de posição em relação ao frame B, que seria um frame que estamos se mexendo, e é derivado do vetor em relação ao tempo, mais o braço, né, de velocidade, ou seja, a velocidade angular em relação a I, cross product, vezes o vetor R em relação a B. Seja que, por exemplo, esse vetor RS e que eu não quero falar. Não. A derivada em relação a isso vai ter que usar provavelmente essa coisa aqui, né? Coisa aqui. Se lembra? Eu posso ajudar vocês com. Acho que eu tenho por aqui. Eu tinha baixado para mostrar para vocês. Para se lembrar. Pegar aqui. Era o outro. Vou procurar para vocês aqui uma ajudinha. Mas tenta fazer isso no papel, por favor. Deixar uns 5 minutos. Não sei se está ajudando, mas... Todo mundo está conseguindo fazer um pouco? Tem gente que está travado.
vou dar uma dica. A derivada em relação ao tempo desse vetor Rs em relação a I é que? É igual a quê? É igual a zero, né? Porque esse vetor ele não se mexe em relação ao tempo. Ele não é uma variável, ele é fixo, né? Mesma coisa para esse shift aqui, o vetor SW. Tudo bem? Bom, será quem conseguir fazer uma coisa? Ninguém? Todo mundo? Mas aí está trabalhando, vamos ver o resultado? Sim, não, não, sim. Não. Bom, vamos lá. Então, vou ajudar, vamos fazer junto. Então, como eu avisei, esses dois vetores aqui, eles não vão mudar. Seja que VRS em relação a I, né, que é a derivada IRS em relação a I, vai ser igual a zero. Mesma coisa para esse vetor aqui, SW. VSW em relação a I vai ser a mesma coisa que R dot SW a I, que é igual a zero. Por quê? Porque eles não são variáveis em função do tempo. Né? Não tem a função T dentro o parâmetro T dentro desse vetor. Então, se eu estou pegando então essas equações, eu vou fazer isso, isso, o moving frame, nós vamos chegar nessa parte aqui. Por quê? Vamos lá. Eu estou cortando um pedacinho para vocês. Então, queremos fazer isso, né? Derivar isso, chegando nessa coisa aqui, né? Para fazer isso, vamos pegar a primeira parte. A primeira parte seja de o VIR em relação a I. Então, esse VIR em relação a I é um frame fix. Então, basta só isso é derivado mesmo de VIR em relação a I, vai ser simplesmente D de IR em relação a I, dividido para DT. Né? Não vai ter aquele braço, porque o frame I é fixo. Né? O segundo parte, VIR em relação a S, vai ser a derivada desse vetor RS em relação a I, né? Derivada em relação ao tempo, a dt, mais a velocidade angular IR em relação a I, cross product desse vetor RS em relação a I. Tá? Mesma coisa aqui.
para SW em relação a I, vai ser a derivada desse vetor SW em relação a I, né? Vetor I, derivado em relação ao tempo, mais omega IS, cross product do vetor RSW em relação a I. Tá? Tá claro, é fácil. O primeiro aqui é fixo, o segundo é fixo. A gente falou que esse vetor RS e esse vetor SW estão invariáveis em tempo do tempo, ao longo do tempo, porque a gente falou que o frame é rígido, seja que esse RS também esse SW que não vão mudar em relação ao tempo, então eles vão sumir, né? Eles vão ser igual a zero, que a gente falou. Chegando nessa equação, temos o omega IS. Você se lembra que, eu acho que estava escrito aqui, você se lembra de... Vou ter que voltar um pouquinho, né? Onde que está o nome depois? Tá. Consecutiva rotação, né? No frame, se os eixos Z são paralelos, do jeito que está escrito, né? I omega IC e I omega IB mais omega BC em relação a I, né? Então, podemos colocar isso B se o B faz parte, claramente, do mesmo objeto rígido, né? Então, nesse caso aqui, temos omega IS é igual a omega IR mais omega RS, porque os eixos são paralelos, né? Os eixos são paralelos, tá? Então, fazendo isso, podemos cortar esse omega IS em omega IR e omega RS, e lei de distribuição, né, distribuibilidade, não sei como se fala em português, significa que estamos a isso mais cross product de SW, S se divide em isso, né? Podemos colocar omega ER cross product RSW mais omega RS cross product RSW, tá? Temos essa parte aqui, e essa parte aqui fica. E se estamos analisando essa equação final generalizada da roda, podemos ver o que é esse elemento VIR em relação a I, é a velocidade linear do robô, né? A velocidade linear do robô no espaço, ok? Aqui podemos olhar que temos o omega IR e omega IR aqui. Esse omega IR aqui, que é omega IR. Omega é a rotação em torno disso, desse ponto aqui. A velocidade angular disso. O que é essa velocidade angular disso? É a velocidade angular do robô também, né? A velocidade do robô, que está considerando os pontos, as distâncias de onde que tem esse ponto aqui de rotação e a distância onde que está até a roda, né? Seja que tá, beleza. E esse RS aqui, esse RS vai ser o offset de onde que tem o steering angle, seja do centro do robô até onde que está girando o steering da roda, né? E essa aqui é o shift desse ponto até a roda, tá? E aí vocês estão vendo que temos a omega RS, que é a rotação que temos, a rotação que temos, a rotação angular que vem enquanto eu estou girando a roda, né? Seja que, vezes o braço é SW, seja que o mais a roda está longe, né? O mais para uma velocidade angular da roda está girando uma mesma velocidade, se eu estou afastando ela, vocês estão entendendo que eu vou acelerar, eu vou dar uma acelerada maior para o centro do robô, né? O robô vai girar, vai ter uma velocidade angular maior, né? Seja que aí vocês estão vendo que temos os efeitos completos da posição das rodas
a posição relativa dos elementos dos frames entre eles e a velocidade do robô, a velocidade ideal do robô, que estão dando a velocidade da roda, a velocidade da roda em relação ao frame inercial. Seja até onde que essa roda está andando no mundo. Beleza? Tá claro? Sim? Não? Um feedbackzinho, vamos lá? Bom. Tá claro. Eu vou bem devagar aqui, eu vou dar uma acelerada, porque o tempo já está passado, mas vocês vão estudar isso depois sozinho para poder fazer e chegar na conclusão. Daí, esse é o wheel of set, já falei. Então, vamos imaginar uma roda standard, ok? Nós vamos colocar ela, primeiramente, nós vamos colocar ela dentro do... Então, nós vamos ter o frame inercial, que está a um lugar, o frame inercial que está fixo, nós vamos ter o frame de robô, nós vamos colocar o steering frame, esse é muitas vezes o caso, né? O steering frame está no centro da roda do robô. E nós vamos definir com ele a distância entre o centro do robô até o centro da roda, tá? Nós vamos definir alfa, que é o steering, o ângulo de steering do coordinate frame, seja em relação a se eu pego esse robô aqui, o centro do robô vai ser aqui, né? Essa roda não é steerable, né? Mas se ela estava steerable e que o frame do meu robô era assim, né? Essa roda, se eu coloco o frame assim, no centro do robô, seria o ângulo, é difícil olhar na cara, seria o ângulo entre esse vetor lá e esse vetor aqui, né? Ok? Não o ângulo de steerability, né? Porque não tem. Esse vai ser o próximo. Esse vai ser o beta. Beta vai ser o ângulo que eu tenho entre a orientação da roda, que está steerable, né? E esse steering frame, que esteja colocado no centro da roda. É claro? Beleza? Então, se eu estou fazendo isso, aqui, já que estamos no mesmo ponto, esse RSW em relação a isso vai ser igual a zero, né? Porque não vai ter entre o centro do frame S e o centro do frame W são os mesmos, no mesmo lugar, então não tem um vetor igual a zero. Seja que eu posso fazer o seguinte, eu já sei que eu não vou ter um steering rate, né? Não vou ter isso, porque a roda não tem shift entre essas coisas aqui, tá? Beleza? Seja que, se eu estou fazendo isso, colocando isso assim, não vai ter braço, não vai ter... Eu vou ter só o ângulo ômega IR vezes o cross product do ômega RS, que é essa distância, L, tá? E a velocidade do robô, beleza? Ok? Então, não vou ter uma velocidade angular que vai ser adicionada ao fato de girar ou não esse ângulo de steerabilidade da roda, né? Tá, beleza? Esse beta não vai incluir uma velocidade angular a mais lá dentro. Estamos assim. Tá, beleza? Ok? Simplificação. Então, a gente fica então com a definição que fica só essa parte aqui. Ok? Seja a velocidade angular ômega IR vezes o braço do centro do robô até isso, mais a velocidade IR, que é a velocidade linear do robô, e isso vai definir a velocidade dessa roda. Veja, o vetor derivado ao longo do tempo do IW em relação ao frame inicial. Tá beleza? Mas por que fazer isso? Para poder definir também, essa é a primeira parte, mas a segunda parte que temos que fazer é definir quais são as ações, as coisas, as restrições que vão ser aplicadas em cima dessa roda standard.
Então, a gente já viu quais são essas restrições. Aqui temos uma roda standard wheel, né? Porque estamos falando de standard wheel, visto do lado, de frente e visto de cima, ok? Vamos pegar a primeira coisa que a gente pode fazer, o rolling constraint. Você lembra? A gente falou que nós vamos ter com velocidade dessa roda, vou botar aqui. O que eu estou fazendo agora é definir essa coisa aqui, né? Tá? E definir esse vetor aqui. Esse vetor aqui. Esse vetor aqui, ele tem uma velocidade na direção de y, a gente falou que é o rolling constraint, você lembra? Temos um ponto de contato aqui, temos uma rotação da roda, o motor. Então, esse ponto de contato no aspecto T, no centro instantâneo de rotação. Então, a velocidade desse eixo aqui, vai ser o raio da roda, seja a distância desse ponto de contato até o centro, seja o raio R, vezes a velocidade angular de rotação, né, dessa roda. A roda está girando a uma velocidade angular phi dot. Então, a velocidade nessa direção, esse vetor, nessa direção no instante t, na direção YW, vai ser igual a R phi dot, que é o rolling constraint. Seja que não temos o rolamento puro, sem escorregamento, rolamento puro, ok? Estamos com o segundo parâmetro desse vetor aqui, que é igual a que é igual a F phi dot, ok? O que mais que sabemos? Temos também a non-sliding constraint. Você lembra da non-sliding constraint? O que é a non-sliding constraint? Significa que na direção de x, nós vamos ter uma velocidade zero, né? Por quê? Peraí. Né? Não, a gente fala que esse ponto aqui não vai escorregar na direção de nós vamos ter um sliding. Então, sabemos que esse xw dot vai ser igual a zero. O que mais que sabemos? Que outra coisa que sabemos? Sabemos que a roda vai andar em cima do plano, ela vai ser constantemente em contato com o chão. Seja que essa altura aqui vai ser sempre R. Seja que a derivada dessa altura em relação ao tempo vai ser sempre R, uma derivada de uma valor fixa, é zero. Seja o planar motion absorption fala que o ZW, seja a velocidade nessa direção aqui, vai ser zero. Então, pronto, definimos esse vetor. Vai ser 0, phi dot R, 0. Aqui basta só definir com mais precisão essa coisa aqui, ok? Mas essas são as restrições. É claro? Mas não é só isso. Faltamos também uma coisa a colocar lá dentro. Temos uma rotação também, né? Uma rotação em torno que uma restrição que a gente não conhece. Eu falei, não dá para detectar essa rotação, apesar que se coloca normalmente não se coloca na roda, mas poderia colocar se você queria. A gente coloca isso dentro do centro do robô, mas podemos colocar um giroscópio que vai detectar essa unconstrained rotation around the contact point. Sabemos que aqui não temos fricção, seja que sabemos que o robô é capaz de girar, a roda do robô é capaz de girar sem fricção em torno do ponto de contato. Essa é uma rotação, uma restrição externa que nós vamos ter que guardar na memória. Tá bom? Beleza? São essas restrições que temos. Ok? Ok. Vamos lá. Eu vou definir mais coisas de notação, né? Então, temos o estado do robô em relação ao frame inercial, que vai ser definido por XYZ, XYθ. Seja, aqui temos um robô, né? Temos um robô que está um robô diferencial, por enquanto nós vamos mexer só com uma roda, mas nós vamos ter um frame fixo, uma roda definida, um frame em relação a esse robô, e nós vamos definir a velocidade desse robô,
baseado na velocidade linear e angular desse frame R, ok? Então, o que é? Nós temos a velocidade, sem falar de velocidade, por enquanto a posição do robô vai ser x, vai ser y, e esse θ vai ser o ângulo entre o xi e o xr, tá bom? Beleza? A velocidade, então, vai ser a derivada ao longo do tempo dessa posição x, desse parâmetro x, desse parâmetro y e desse parâmetro θ, em relação ao tempo, né? Aí nós vamos já saber o que nós vamos ter que, por exemplo, nós vamos ter, aqui eu coloquei A, mas deveria ser θ, nós vamos ter, para fazer a conversão desse frame R, a rotação aí, nós vamos ter que premultiplicar o que nós vamos ter aqui, seja o cycle I para RBI de θ, né? BI, não IB, seja o contrário do que a gente estava fazendo com o manipulador, né? A transposta dessa rotação. RBI é igual a transposto RIB, e você se lembra que RIB é isso é a definição do vetor, a projeção do I do vetor R, essa é a projeção do vetor J, né? E isso do vetor Z, né? Mas temos uma rotação pura em torno do θ, então seria aqui cos θ, IB em relação a A, seria aqui, a projeção dessa coisa aqui, seja isso em cima disso, seja essa distância aqui, essa é o vetor unitário, né? Então o vetor unitário é 1 vezes cos φ, aqui teríamos a projeção de isso em relação a y, seja essa distância aqui, seria sin θ, né? E aqui seria a posição desse vetor aqui no x, né? No x seria menos essa distância aqui, menos sin θ, e esse componente aqui seria essa projeção desse vetor no y, né? No y seria essa distância aqui, que seria cos θ. Então, dizer, estamos fazendo a rotação, então, seria 0, 0 e Z1, tá? Mas estamos fazendo da rotação no IB mais BI, então é a transposta da matriz que eu acabei de falar, seja que o menos sin A vai ser aqui, né? Nós vamos fazer isso. Tá claro? Beleza? Temos mais uma coisinha a repetir, né? Já que estamos com todos os Z paralelos, porque estamos com uma moção planar, aí fica simples, a rotação RA, uma rotação RA e uma rotação RB, multiplicado faz R de A mais B. Porque estamos, rotação, se temos uma rotação, por exemplo, dessa roda aqui, uma rotação beta, a rotação total seria R beta, R de beta mais θ. É a rotação do tudo. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Repetindo, colocando então nesse slide de um jeito mais global, a gente começou com a equação geral de uma roda. Temos essa VIM em relação a I é igual a V, a velocidade linear do robô em relação a I, mais o braço, né, o braço do vetor RS, que é até o ponto de contato da roda, é a mesma coisa, o centro, né, cross product com a velocidade angular do robô. A gente viu que, e vocês podem refazer o cálculo, mas você vai chegar na mesma coisa, que se estamos falando de W, vai ser a mesma coisa em relação ao frame W, porque os Z estão compartilhados, né? Então, chegamos, então, essa velocidade angular da roda, essa velocidade angular da roda, que é igual a 0 phi dot R de 0, que é igual a mesma coisa, mas em relação ao frame W. Tá? Beleza? Ok? Vamos expender os termos. Já o tempo está passando, então vamos fazer junto. Eu queria vocês fazer, mas vou fazer isso. Vamos pegar o primeiro termo aqui. O primeiro termo aqui, então, ele vai ser igual a, estamos falando do moving frame, seja que vai ser igual a VIR em relação a W,
desculpa, VIR em relação a W vai ser VRW em relação a W, que na verdade é fixa, então vai ser 0, mais RWI vezes a velocidade IR. Então, nós vamos ter a velocidade VIR e X dot, Y dot e 0, porque é a velocidade, né? Linear, não angular. Então, temos essa rotação para poder passar. Como que eu vou fazer isso? Para poder transformar esse VIR em relação a. Eu coloquei isso aqui. É por isso que eu queria mostrar isso. Para você se lembrar. Só um segundo. Eu fechei? Cadê meu. Eu fechei o. Peraí, só um segundo. Não, deixa eu não, tá aqui. Você se lembra? Não, não é isso. Aqui. Você se lembra, então, né, que para poder... vou colocar outro lugar. Pronto. Você se lembra que para fazer para pegar esse vector RS, né? RATS, esse vector aqui, esse vector AI em relação a W, vai ser a composto tem que exprimir a mesma coisa, tem que exprimir a mesma referência. Então, estamos com essa composição aqui. Vou passar. RWI vai ser, então, RWI vezes o pós-produto de VIR em relação a isso. Esse VIR em relação a I, estamos sabendo que a velocidade linear é x dot, θ dot em 0. Agora, esse RWI, estamos com uma rotação consecutiva de vector, de rotação consecutiva que estão compartilhando o mesmo vector Z, né? Então, podemos pré-multiplicar, seja a correção dessa, pré-multiplicar primeiramente esse frame exprimindo, pré-multiplicar esse vector para o vector de rotação, a transposta do vector de rotação em torno de Z, do ângulo de θ aqui, depois para transformar S, para exprimir S dentro disso, que na verdade é pré-multiplicado do steaming frame do ângulo alfa com o frame R, que na verdade é pré-multiplicado para a rotação de beta desse frame W exprimindo no RS, né? Tudo isso, vamos fazer aqui. O RWS é a transposta desse vector RSW, que é uma rotação pura em torno uma rotação pura de beta em torno de ZW, ok? Então, seja que temos a transposta dessa matriz, basta só essa linha virar essa linha, essa coluna virar essa linha, essa coluna vira essa linha, essa coluna vira essa linha e pronto. Mesma coisa para a rotação RSR, que é a transposta da rotação RRS, que transforma esse vector, esse frame S, no frame R, ok? Seja a mesma coisa, o menos sin alfa está aqui, ok? Então, colocando isso, e finalmente,
por último, vamos fazer já primeiramente essa coisa assim. E se vocês estão fazendo, pegando essas duas matrizes e fazer isso, ou seja, nós vamos fazer essa operação aqui, né? SW multiplicar por isso, nós vamos ter cos beta vezes cos alfa, mais sin beta vezes menos sin alfa, seja que nós vamos ter cos alfa cos beta menos sin alfa sin beta. E isso você se lembra? Se não se lembra, eu tinha colocado um lugar aqui para você se lembrar. Eu não sei onde que tá bom? Se não sei onde que será. Mas cos alfa sin beta menos cos alfa sin beta é igual a cos alfa mais beta. Ok? Você se lembra dessa relação? Eu sei que a graduação é longe, né? Faz tempo que não fiz, mas é isso. E continuando multiplicando, vocês vão chegar, né? É a mesma coisa com o sin alfa mais beta, o sin alfa mais beta e cos alfa cos beta vezes cos alfa cos beta mais sin alfa sin beta. E que é isso que você está chegando, é sin alfa cos beta, alfa mais beta. Tá? Então, aí você chega essa parte aqui, né? Você chega nessa rotação aqui. Que podemos simplificar isso com rotação em torno de alfa plus beta. Em torno do x, do ente z. Tá? É a mesma coisa. Isso, se vocês estão olhando, é a transposta da rotação de beta, de θ em relação ao frame inercial. Né? Seja que podemos colocar, então, né? RI é a transposta, é isso que eu falei, seja que é θ. Então, seja que temos aqui uma rotação de alfa mais beta em torno de z, multiplicada uma rotação Rθ, multiplicada para um vetor RS em relação a W. Beleza? E isso dá para a gente a velocidade da roda em relação ao W. Beleza? Temos o primeiro termo, então. Né? O primeiro termo, VIR, está aqui. Beleza? Em relação ao W é isso. Agora temos essa parte da velocidade angular a considerar e a expender. Vamos lá. Omega IR em relação a W, cross produto de vector RS em relação a W, dá quê? Dá o seguinte. Você se lembra que esse ômega I é uma relação pura em um vector 0, 0 θ. Você lembra? Mas não podemos fazer um cross product de um vector linha, né, de uma matriz 3, 1, né, 3, 1, com uma matriz linha colônia. Essa é uma matriz 3-1, uma matriz 3-1 não podemos fazer. Tem que ser, isso temos que converter essa matriz 3, esse vector 3-1, né, uma matriz 3-3. Para fazer isso, a gente usa o famoso Skew-symmetric matrix. Você se lembra como que é? Não? Então isso. Uma matriz, para calcular a rotação angular entre dois frames, podemos exprimir esse vector, né, esses três ângulos de Euler, podemos colocar eles dentro de uma matriz Skew-symmetric, que está representada assim. Uma matriz onde a diagonal é 0 e onde que temos esses elementos aqui. Então, se temos uma rotação em torno do x, uma rotação angular em torno do x de epsilon de θ assim, podemos fazer essa matriz Skew-symmetric, equivalente, usando essa forma aqui, né? Seja que a gente tem só θ aqui, né? X é 0, ômega I x é 0, ômega y é 0, e ômega z é θ, para a gente, θ dot, na verdade, θ dot. Então, nós vamos ter uma matriz, nosso vector 0, 0, θ dot vai se transformar em essa matriz θ dot aqui e menos θ dot aqui, com todos os outros elementos a 0. Tá bom? Aí temos uma matriz 3, 3 e podemos multiplicar para esse vector
esse vetor RS em relação a W. Esse vetor RS em relação a W, como que nós vamos calcular ele? Tá? Então, vamos lá. É simples. A gente pode ver, eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer com você. Esse vetor, se eu consigo pegar, esse vetor RS em relação a W, ele pode estar aqui, né? Ai, ai, ai. Estou fazendo essa bosta, não sei porquê. Eu falei, se eu tenho esse vetor aqui, esse vetor é SW, posso colocar ele aqui. Se eu estou olhando, aqui temos a distância aqui, como que a magnitude desse vetor é L, né? Esse vetor. Eu só peguei esse vetor e coloquei aqui, né? Aí queremos fazer o seguinte. Se você está projetando, estamos projetando esse vetor nesse vetor W aqui, né? Aí eu estou estendendo aqui, ou seja, que se eu faço uma projeção desse vetor aqui, temos essa distância aqui, vai ser L cos beta, tá certo? Né? Agora, eu vou estender essa coisa assim, e se eu faço a projeção, eu fiz uma cagada aqui mais tarde. Se eu faço uma projeção desse ponto aqui no eixo YW, aqui eu vou ter menos L sin beta. Tá? Beta está aqui, né? Tá bom? Tá claro? Ok? Estamos chegando então nisso. Como você pode fazer a metodologia geométrica para fazer? Trigonométrico para fazer, mas podemos simplesmente fazer pré-multiplicar esse vetor RS, RS em relação a W, pré-multiplicar L, exprimir L em relação a S, seja, vai ter L, né, L00, e pré-multiplicar L para a transposto da rotação que faz que o vetor, o frame W vira o vetor S. O frame W vira o frame S, seja a transposta da rotação que passa de S para W, seja a transposta da matriz cos beta, sin beta 0, menos sin beta, cos beta 0. A transposta é essa coisa aqui, né? Que está aqui. Então é pronto. E fazer a multiplicação e chegamos no mesmo resultado. Ah, vocês têm esses dois métodos para poder calcular. Esse fica mais fácil com o... vou mudar isso com o laser pointer, fica melhor. Aí fica mais fácil matematicamente isso. Tá bom? Eu estou indo muito devagar porque temos gente de várias formações. É sempre um problema, né? Tá? Não sei se todo mundo tem um nível matemático para fazer isso. Mas, de qualquer jeito, eu estou sempre fazendo minha aula para que todo mundo consiga seguir. A um momento, eu vou dar uma acelerada. Vai ter um lugar onde que realmente vai ter que se quebrar a cabeça para quem não está acostumado a mexer com matriz e fazer esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que vocês podem fazer na casa, mas no mínimo eu estou dando o pé na bunda para dar uma partida, né? A condição mínima de partida. E aí, no final, dá para, mesmo se não conseguir demonstrar tudo, eu quero usar as equações para poder ir mais para frente. É assim que eu vejo essas disciplinas. Eu vejo outro jeito, porque vocês tem gente que fez um pouco matemática, né? Quem nunca viu esse tipo de transformação em álgebra linear? Eu nunca vi. Tem gente, né, que nunca fiz. O que eu fiz muito tempo atrás foi bem de leve.
Pensem, né? Esse é o problema das aulas de pós, que quando tem alunos especiais, mas não como os alunos regulares, pode ser a mesma coisa, sempre fica complicado de ter uma classe não muito homogeneizada, né? E o problema da robótica é que mecatrônica, seja computação, mecânica e tem eletrônica, né? Então, tem gente que faz computação, não de muito parte, talvez um pouquinho só parte elétrica, mas talvez não muito de matemática, da mecânica, parte mecânica, etc, etc. Então, isso é uma coisa que fica um pouquinho complicada. É por isso que eu estou indo nessa direção de ir muito devagar para passar os conceitos, tentando de passar os conceitos de base. Ao momento tem um gap porque tem que ir mais rápido, então aí as pessoas têm uma base, pode ir atrás e tentar entender, quebrar a cabeça, não, mas de qualquer jeito nós vamos ficar numa modelização que dá para ir mais para frente, porque não dá também em 30 horas, poderia passar 30 horas só sobre esses capítulos, né? Fazendo tudo o programa desde a coisa. Isso eu não posso fazer, então estou tentando fazer uma simplificada, mas que no mínimo dá para mostrar o início, porque senão as pessoas abandonam e não dá. Então eu estou organizando assim, eu acho que está dando certo, porque vocês vão reclamar vai ter um gap daqui a pouco, mas vou passar, enfim. Bom, voltando. A gente está chegando, então, nessa definição de RS em relação a W. A gente, recapitulando, então, temos a velocidade, temos essa parte aqui, temos essa parte aqui. Agora, basta só fazer essa parte aqui, isso que a gente viu que era fácil, porque esse θ dot, esse IRW, e na verdade é θ dot, né? Então, podemos multiplicar assim, podemos exprimir assim. Na verdade, seria a matriz aqui, deveríamos colocar a symmetric matrix, onde que temos 0 menos θ dot 0, θ dot 0, 0, 0, 0, 0, para multiplicar aqui, podemos exprimir assim, que fica mais fácil de ver. E aí, a gente viu que essa parte de VIR em relação a ômega é simplesmente uma rotação em torno de Z, mas aí, já que tudo em torno de Z, podemos colocar desse jeito mais simples, RA mais R de alfa mais beta, o ângulo onde que estamos montando a roda fixa em relação ao frame, mais esse steering frame, que pode ser uma variável também, né? Pode ser uma variável, seja se o robô está rodando, né? Ou pode ser uma coisa fixa, no caso desse robô aqui, né? Tá? Beleza? Poderia ser que as rodas são assim. E tudo isso é para multiplicar a rotação para passar a fazer a transformação e considerar a rotação em torno do frame do θ, que é em relação à rotação do início, que exprime esse vetor x dot y dot 0, que é a velocidade linear do robô. Tá? Então, beleza? Tá claro? Tem buracos aqui? Acho que se tem buraco tem que dar uma olhada nos slides que fica mais claro de novo. Então, e aí vai ter uma coisa. Se você está colocando tudo aí, eu estou escrevendo do jeito bem desmembrando as coisas que estão calculando aqui. Porém, se você coloca tudo de volta junto, da forma matricial, nós vamos poder ver que, e pegar cada linha dessa parte de matriz, né, nós vamos poder extrair duas coisas dessas equações geral matricial, desse stack de equações. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos fazer, vou começar com o non-sliding constraint, que é a parte de cima. Nós vamos ver que aqui, rotação de alfa vezes beta, seja que temos um cos e um sin, né, dessas duas coisas, e nós temos também, matriz de transformação, temos também um L
L sin beta. L sin beta. Essa vai ser a linha que vai ser pré-multiplicada, na verdade, na matriz de rotação em torno de θ, e que vai ser multiplicado pelo... tudo isso vai ser a pré-multiplicação do vetor de estado, que é a velocidade x dot, y dot, θ dot. Ok? Você se lembra desse vetor de velocidade aqui, que eu defini aqui, né? Que eu defini. Desculpa. Aqui, o state velocity, tá? Então, colocando tudo junto, estamos com... E isso é igual a... Você se lembra da velocidade? Você se lembra desse vector aqui? Esse vector aqui é zero, porque zero para x, porque não temos sliding constraint, né? Phi dot é o raio que é a velocidade na direção y, a rodas, né? Vocês vão entender melhor depois. E temos zero, a condição de não levantar a roda fica sempre em contato, então sempre em R da distância. Então, ao longo do tempo, essa vai ser a velocidade em Z vai ser zero, né? Então, temos essas constantes aqui. Então, essa é a primeira linha de tudo essa equação colocada, tá? Igual a zero. Essa é a non-sliding constraint, ok? Tá? Non-sliding constraint, seja a direção de Z, de Y, nós vamos na direção de Y aqui, nós vamos ter nada. Na direção de X, vou mostrar por quê. Aqui, temos essa coisa onde que temos, eu coloquei igual a zero, mas porque temos o R phi dot que passou do outro lado. E nós vamos ter essa equação aqui. Ok? Essa equação de non-rolling constraint. Por que fazer essa coisa para simplificar as matrizes? Porque nós vamos chamar essa matriz aqui, sin alfa mais beta, menos cos alfa mais beta, menos L cos beta, nós vamos chamar essa condição, essa matriz nós vamos colocar ela de J1. Vai ser J1, a matriz de rolling constraint. E essa matriz de rolling constraint, ela vai ser só uma variável potencial, né? Se temos um steering, se o mecanismo de steering, se um carro, por exemplo, então, nós vamos ter esse beta que é variável, né? Então, essa matriz J1, ela tem como variável em relação ao tempo, só o ângulo beta. Talvez, se a roda é fixa, nem vai ter variável aqui, né? Beta vai ser uma variável fixa aqui, seja... Nós vamos ver isso no próximo slide. Tá? E nós vamos... essa matriz aqui, nós vamos chamar isso de matriz C, de non-sliding constraint, que vai ser também dependendo do... a única coisa que pode mexer em relação ao tempo, pode ser beta se temos um mecanismo steering. Ok? E nós vamos ter, então, essas duas partes de equação, essas duas restrições, que é a restrição de rolling constraint, né, que é igual a zero, e de non-sliding constraint, tudo isso que é igual a zero, com esses vetores aqui. Beleza? Vou explicar por quê. Vamos ver com esse modelo aqui. Se estamos, por exemplo, considerando que A, né, o ponto A, que é o ponto onde que tem o frame, o centro da roda, na verdade, está montando no frame do robô, está montando... Vou pegar meu robô aqui. Vocês estão vendo o buraco aqui é o centro do robô. O buraco aqui é o centro do robô, ok? Tá? Seja que, se eu tenho meu robô aqui, e que isso é a direção YR do robô, isso é a direção XR do robô, tá? E que eu vou colocar em relação ao frame inercial, esse θ aqui, em relação ao frame inercial vai ser a orientação do robô, né? Seja que na direção X, eu vou colocar o alfa igual a zero, né? Alfa igual a zero, que vai posicionar a roda assim. Se eu colocar alfa a zero, eu vou ter a roda
assim, né? A roda vai estar assim, tá? Se eu colocar beta a zero, porque eu não tenho steering angle, né? Esse não é steering, né? Não é steering, então eu vou colocar essa vai ser orientada aqui. Eu vou chegar exatamente ao desenho que eu tenho aqui. Seja com alfa igual a zero e beta igual a zero, não tem isso. Seja que na direção de x eu não vou ter velocidade. Eu vou ter x dot e igual a zero em relação a x dot e em relação a i vai ser igual a zero. Em relação a r vai ser igual a zero. Porque eu não time constraint. Seja que se eu estou olhando aqui, eu vou colocar alfa e vamos ver se é isso mesmo, se essa condição é gera. Se eu coloco zero, alfa e beta zero. Cossino zero é igual a 1. Sino zero é igual a 0. Sino zero é igual a 0. Seja que eu vou ter 1, 0, 0 vezes rθ vezes psi dot igual a 0. Tá certo isso? Tá certo, né? É a condição de... eu estou fazendo aqui, tá? Seja que eu estou com zero velocidade, se o θ igual, vamos colocar no caso que o θ igual a 0, para facilitar, né? θ igual a 0, rotação igual a 0, então eu vou ter uma matriz ali diagonal, vai estar aqui na verdade. Matriz, então, se eu estou considerando a non-sliding constraint, cadê minha mouse? Se eu estou pegando essa condição aqui, e que eu estou colocando alfa, beta e θ também a zero, né, para agilizar, eu vou ter 1, 0, 0, 1, 0, 0, aí o θ vai ser 0, 0, 0, todo lugar menos na diagonal vai ser 1, né, porque é uma rotação de zero, né, aí eu vou ter, aí é cos 0 e aí é cos 0, então cos 0 e cos 0 vai ser 1, e aqui sempre temos 1. Se você faz a multiplicação aqui, nós vamos ter essa coisa aqui, seja que x dot é igual a 0. É exatamente isso que temos. Seja que se não vai ter velocidade nenhuma nessa direção aqui. Seja que a condição de non-sliding é respeitada. Non-sliding constraint é respeitada. Tá? Beleza? Você pode fazer o mesmo usando nesse frame aqui, colocando θ igual a 0 para verificar que a roda vai ir nessa direção aqui. Aí nós vamos ter o 1, aí nós vamos ter alfa plus beta vai ser 0, então nós vamos ter 0 aqui. Aí nós vamos ter menos 1, aí nós vamos ter plus 0 igual a 1, menos L, vezes a matriz linear, e vezes x, epsilon, x dot, epsilon dot, e θ dot. E se você está fazendo a multiplicação e menos r phi dot, vamos colocar o r phi dot do outro lado, então vocês vão ver que você vai ter só se você faz o cálculo, você vai só ter uma condição onde você vai ter menos L cos menos L menos você vai ter uma epsilon dot, você vai ter epsilon dot, você vai acabar com epsilon dot igual a você vai ter x dot a 0, θ dot igual a 0 e epsilon dot não, θ dot vai ser função de L e epsilon dot vai ser menos f phi dot. E é exatamente isso que vai definir a direção, seja a direção linear, a velocidade dessa direção aí significa que estamos respeitando realmente a rolling constraint, tá? Nessa direção aqui. Tá claro? Beleza? O procedimento ficou claro para chegar nessa coisa? Porque o mais importante é o seguinte: o mais importante é de saber que temos essa coisa aqui, que temos
vai ser importante para a próxima aula, que nós vamos parar hoje, agora aqui. Aí fizemos com uma roda ligada a um body, né? Só uma roda. Mas nós vamos ter várias rodas colocadas diferentemente, e cada um vai impor algumas restrições de rolling constraint e non-sliding constraint no body. Nós vamos colocar moderar essas rodas, ligar elas no corpo interno para poder ver qual é a influência dessas matrizes J1 e C1, dessas matrizes JX e CX, X sendo o número da roda que você está considerando, colocar tudo isso dentro do stack para ter uma grande matriz J, uma grande matriz C, de todas as restrições que vão definir o que o robô é capaz de fazer. Então, essas matrizes J e C, elas vão ter essas formas assim, dependendo de como estão montando em cima do robô. Seja no caso que estamos com o robô assim, onde que temos o W do robô para cá, que vai para cá, e a roda está fixa aqui, sem steering aqui, nós vamos ter essa matriz C aqui vai ser igual a 1, 0, 0. Essa matriz J1 vai ser igual a 0 menos 1 menos L. Tá? Isso. E só para essa roda aqui. Mas vai ter uma roda do outro lado, onde que a matriz de rotação vai ser, se temos uma roda aqui do outro lado, não L cos alfa, mas a menos L cos alfa, nós vamos ter, essa roda vai ter aqui, para a restrição de non-sliding constraint, nós vamos ter o menos 1 aqui, né, porque nós vamos ter o alfa de 180 e não o alfa de 0, o beta vai ser 0, e cosinus 180 é igual a menos 1. Então nós vamos ter, essa é a matriz C, nós vamos ter uma matriz C para outra roda do outro lado, vai ser menos 1, 0, 0. Tá? E depois de empilar tudo isso, nós vamos conseguir extrair as equações cinemáticas direta e inversa para o robô interno de duas rodas que tem um chassi, onde que temos um frame do robô aqui e a roda do outro lado aqui. Ela pode ser outro lado, né? Aí a distância, as coisas vão ser diferentes, vai complicar o modelo para ir reto, por exemplo, mas a partir dessas grandes matrizes, que vai conter a matriz C e a matriz J, de cada uma dessas rodas, nós vamos ser capazes de definir o movimento dessas coisas. E temos, talvez, uma coisa assim, né? Onde as rodas não são standard wheels, né? Mas são rodas suecas, né? E está colocado em triângulos aqui. Então, aí nós vamos aprender isso. Mas por isso vai ter que calcular quais são as restrições para a roda sueca. E aí eu vou fazer para a roda sueca, vocês podem fazer em casa o mesmo procedimento que a gente fez, só que em vez de ter só alfa e beta, nós vamos ter também gama, que é o ângulo de orientação aqui, as de Jules 90 ou as de Jules 45, né? Tá? Beleza? E aí você chega na mesma coisa, onde você tem a matriz J, que é aqui, e aqui você tem a matriz C, que é aqui, com algumas restrições a mais. Tá? Seja que se temos uma roda sueca aqui, né, vai ser rotação a 0 graus, seja 0 graus, 90 graus, desculpa, seja que esse termo aqui vai sumir, esse termo aqui vai ser F dot. Tá? Beleza? Aí, do mesmo jeito, podemos definir essas rolling constraint e não sliding constraint para essa roda sueca. Porque aqui temos o phi dot R, que é a rotação em torno desse ponto aqui, e temos esse de R, mas temos também essa rotação gama em torno desse rolinho aqui, né? Tá? Que está orientado diferentemente. Então, aqui o procedimento é o mesmo que acabamos de fazer, mas é mais complicado porque temos mais coisas. Mas o importante de saber é que nós vamos ter
A restrição J aqui, a matriz J vai ser isso, e a matriz C vai ser isso. Tá? Beleza? Tem perguntas? Nós vamos parar aqui.